Vem comigo, que hoje eu vou te explicar o que é a hipnoterapia. A hipnoterapia é uma psicoterapia breve que possibilita a resolução de problemas emocionais complexos em pouquíssimas sessões e muitas vezes em uma única sessão. Você sabia que a maioria dos meus clientes já tem resultados brilhantes já na primeira sessão? Pois é, isso acontece justamente porque na hipnoterapia a gente se ocupa em encontrar a raiz do problema, a gente se ocupa em trabalhar o problema na origem. E uma vez que a gente resolve na origem, todos os sintomas que reverberam daquilo acabam colapsando. A hipnose também não serve apenas para resolver problemas emocionais. Ela também atende as pessoas que estão buscando alinharem a mentalidade na busca de algum objetivo. Pessoas que estão na busca de melhorarem disciplina, rotina, performance e resultados. O que torna a hipnoterapia tão efetiva e rápida em comparação a outras psicoterapias, como por exemplo a psicoterapia comum, é que ela se concentra na resolução de um problema por vez. Isso significa que ao invés da gente falar de várias questões que estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai exatamente naquilo que é mais importante, que se for resolvido, te ajuda a resolver vários outros problemas da sua vida. O principal diferencial da hipnoterapia em comparação às psicoterapias comuns é que ela não exige um tratamento contínuo. É muito comum, inclusive, que vários clientes cheguem em mim relatando que fazem psicoterapia há 5, 10, 15, 20 anos e ainda assim não conseguem se livrar de determinados problemas. Isso acontece porque a função da psicoterapia comum é ter um espaço de elaboração mais constante, de acordo com tudo aquilo que está acontecendo na vida do cliente. Já com a hipnoterapia, a gente foca em um problema por vez e cada ciclo de tratamento será direcionado para a resolução de um problema. Uma vez que a gente foca e concentra todas as nossas energias em trabalhar um problema, isso torna o processo muito mais rápido, evitando que a gente precise de várias sessões. Como eu disse, muitas vezes em uma única sessão nós já temos ótimos resultados. As sessões de hipnose, elas são longas, são sessões intensas, onde a gente trabalha bastante. Então, é comum que algumas sessões durem em média de 3 a 4 horas. Mas Thalita, eu tenho tanto problema para resolver, eu nem sei por onde começar. Calma, é muito comum que várias clientes cheguem com um pergaminho de problemas. Mas a hipnose, ela vai te ajudar a identificar no meio disso tudo o que está doendo mais, o que está atrapalhando mais. Qual é o problema que, se for resolvido hoje, destrava toda a sua vida? É comum que um único sintoma esteja reverberando em vários outros sintomas que circundam em volta dele. E quando aquele sintoma é colapsado e resolvido, muitas vezes é comum que outros sintomas que estão presos, emaranhados nessa mesma teia, também acabem se dissolvendo. Existem algumas coisas importantes que você deve saber sobre a hipnose antes de eu começar a te contar sobre quais são as etapas do tratamento. A primeira delas é que toda hipnose é uma auto-hipnose. Então, eu não hipnotizo ninguém, eu apenas dou as diretrizes, aponto os caminhos e dou sugestões para que a pessoa mesma possa se hipnotizar. Se toda hipnose é uma auto-hipnose, isso significa que você tem o controle da sua mente. Muita gente acredita que a hipnose é sobre perder o controle. Será, Thalita, que eu vou perder o controle quando eu estiver hipnotizada? E a verdade é que não. A hipnose, ela te devolve o controle, porque as pessoas que buscam esse tipo de tratamento geralmente já estão sendo controladas por alguma emoção ou por algum sentimento. Uma dúvida muito comum também é: será que eu posso ser hipnotizada? Mas será que eu, que sou tão resistente e tão racional, vou ter sucesso nesse tipo de tratamento? E a resposta é sim, porque todas as pessoas são hipnotizáveis. Um exemplo disso é quando você está lá rolando o feed do seu celular horas e horas distraída, porque você está num estado de foco e concentração. Hipnose não é nada além disso, um estado de foco e concentração. Quando você está lá, você certamente está hipnotizado. Existem alguns mitos sobre a hipnose que povoam o imaginário alheio. Isso distorce completamente o que a gente realmente faz no nosso trabalho, e por isso eu trouxe alguns aqui para explicar. O primeiro grande medo que as pessoas costumam ter é geralmente o medo de ficar inconscientes durante a sessão e fazerem algo contra a própria vontade ou contarem algum segredo. É muito importante entender que durante a sessão você está completamente acordada e consciente. Em nenhum momento a hipnose te deixa fora do controle, como eu disse, ou inconsciente.
É um processo de participação completamente ativa, onde eu vou estar conversando com você, te fazendo perguntas e você estará me respondendo essas perguntas. Thalita, posso contar algum segredo, fazer algo contra a minha vontade? Não. Isso acontece porque você só vai aceitar as sugestões que fizerem sentido para você, porque, como eu disse, é um processo de escolha aceitar uma sugestão. Caso em algum momento eu, por acaso, te der alguma sugestão que vá contra algum princípio ético teu ou algum valor, você simplesmente não aceitaria. E é óbvio que durante a sessão, nenhum tipo de sugestão que não cumpra o objetivo do tratamento seria dada. É importante lembrar também que dentro do ambiente clínico, a gente tem uma atmosfera controlada, a gente tem sigilo e a gente tem aliança terapêutica. Thalita, vou me lembrar do que eu fiz ou falei depois da hipnose? Sim, é muito importante que você se lembre. Aliás, o que constitui o nosso tratamento é um processo de ressignificação. Então é muito importante que você se lembre e tenha muito bem elaborado dentro de você todas as coisas que foram conversadas e entendidas durante a sessão, durante o momento em que você estava hipnotizada. Mas Thalita, e se você me hipnotizar e eu nunca mais sair da hipnose e ficar lá para sempre? Isso não é possível acontecer. Lembra que eu te expliquei que hipnose é sobre foco e concentração? E quando você está lá rolando o feed do seu celular concentrada, quando você cansa, você simplesmente para e vai fazer outra coisa. Com a hipnose é a mesma coisa. Se durante a sessão você se cansar ou quiser interromper por qualquer motivo, você terá liberdade plena para fazer isso. Mas então, o que eu vou sentir durante uma sessão de hipnose? Bom, ao contrário do que muita gente acredita, você vai sentir apenas o que eu sugeri que você sinta. Algumas pessoas associam hipnose a sono ou a estados alterados de consciência ou até mesmo algum tipo de transe. Muitas vezes a pessoa pensa, se eu não estiver relaxada ou se eu não estiver sentindo algo diferente, logo não estarei hipnotizado. E isso é um equívoco, isso é um mito. Hipnose é sobre nível de resposta à sugestão. A única coisa que você vai sentir durante uma sessão é o que nós combinarmos em anamnese. Por último, eu vou te explicar como funcionam as etapas de um tratamento com hipnose. É muito importante entender que eu não cobro por sessão, e sim por tratamento. Cada tratamento será direcionado na resolução de um problema por vez. A primeira etapa do tratamento é uma sessão de anamnese. Nessa sessão, a gente conversa por cerca de 2 horas. É uma conversa online, onde eu vou te fazer várias perguntas estratégicas e importantes, a fim de te ajudar a tomar mais consciência sobre o seu problema e também identificar quais são as possíveis causas e raízes, porque são nelas que a gente vai atuar. Ainda nessa etapa, a gente define juntas quais são as técnicas que serão utilizadas no seu caso. A técnica mais famosa que se ouve falar sobre a hipnose é a regressão. Ela é uma técnica maravilhosa, mas ela não é a única. Existem muitas outras técnicas que podem ser usadas em diversos outros casos. Depois disso, a gente vai para a segunda etapa, que é, de fato, a sessão de hipnose, é o momento onde você será oficialmente hipnotizada. Se você for de São Paulo, essa sessão pode acontecer presencialmente. Caso você não seja de São Paulo, todo o tratamento também pode ocorrer 100% online. Isso não muda nada na efetividade ou na qualidade do processo. Nessa segunda etapa é onde a gente acessa o subconsciente, trabalha as questões que precisam ser resolvidas, contracondiciona as emoções associadas aos traumas, aos gatilhos e ressignifica tudo que tem que ser ressignificado. Esse é o momento onde o seu problema é resolvido. Após a segunda etapa, você terá 20 dias de prazo para identificar quais estão sendo os resultados, como você tem respondido ao tratamento. E você vai me trazer um feedback para a gente agendar a nossa terceira etapa, que é uma sessão de monitoramento, uma sessão de retorno, onde você vai compartilhar comigo todos os seus progressos e, quem sabe, também algumas dificuldades, porque todo processo de transformação também envolve desafios. Nessa última sessão, eu vou te preparar e te encher de informações importantes e de técnicas que vão te permitir seguir dali em diante, fazendo a manutenção do teu processo sem a minha ajuda, de forma mais autônoma e independente. O tratamento inclui essas 3 etapas e a partir daí encerramos. Todo esse caminho que eu contei para você, ele dura em média entre 2 meses e 2 meses e meio. Então é muito interessante você pensar que às vezes a gente está carregando um problema há 5, 10, 15, 20 anos e dedicando 2 meses da nossa vida numa terapia intensa com a hipnose, isso pode ser simplesmente resolvido de uma vez por todas. Mas Thalita, o que acontece se após esses 20 dias de observação eu não chegar no resultado esperado? Bom, nesse caso, nós avaliamos a possibilidade de agendar uma sessão de reforço, ou seja, repetir a hipnose,
para a gente identificar o que ainda precisa ser trabalhado para te ajudar a chegar nesse resultado. Caso seja necessária alguma sessão de reforço, o que é bem raro de acontecer, essa sessão ela já está prevista no pacote de tratamento e você acaba ganhando como bônus de presente, sem pagar absolutamente nenhuma taxa a mais e sem alteração no valor final. Como eu desejo que você continue se desenvolvendo mesmo depois das nossas sessões se encerrarem, quando você contrata um tratamento comigo, você recebe acesso gratuito ao Soberanamente. O Soberanamente é um grupo online de hipnose coletiva que acontece uma vez ao mês. Nesses encontros, a gente trabalha diferentes temas, como libertação da culpa, dependência emocional, financeira, trabalhamos crenças, mentalidade e tudo o que você precisa para continuar se desenvolvendo emocionalmente. E se você está aqui e ficou assistindo esse vídeo até o final, isso significa que você está realmente interessada em mudar. Então eu queria te agradecer e te fazer um convite para entender e conhecer um pouco mais de perto a hipnoterapia, passar por essa experiência maravilhosa e me dar a confiança de te guiar nessa jornada.